Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática, e hoje nós vamos corrigir 3 questões da AP relativa ao 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais. Óbvio, né? Bem tranquilo, muito fácil. Vai acompanhando aí essa correção, vai anotando também as dúvidas que você tem para tirar com o seu professor. Vai ser super bacana, vamos trocar essas ideias aí que vai ser super legal, tá certo? Antes de mais nada, na tela para vocês, olha lá. Correção da avaliação de aprendizado em processo, AP, parte 1. Nós vamos corrigir 3 questões agora e na parte 2 nós vamos corrigir outras 3 questões. E a gente já começa com a questão, vou pedir para a produção mudar para mim, porque acho que o meu trackball não está funcionando. Ah, agora vai funcionar, muito bem. Então na questão 1, já está para vocês aí o gabarito, né? É a alternativa D, a alternativa correta, mas vamos ler a habilidade dessa questão, né? Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas por transversais, que é o Teorema de Tales. O índice de acerto dessa questão foi de 20%, ou seja, 80% dos participantes dessa prova erraram a questão. Mas fica tranquilo, é muito fácil, é muito tranquilo. A gente vai pensar na ideia de proporcionalidade, né? Lembrando que o Teorema de Tales, ele leva em consideração feixes de paralelas que são cortadas por transversais. E a gente consegue visualizar nesse desenho essa ideia, né? Então, ó, vamos ler o texto e depois a gente vai ver o desenho e vamos discutir em seguida, certo? Vamos lá. Cássio vai fazer uma pequena plantação de alecrim, sálvia e tomilho, em um canteiro que foi dividido em 3 partes. Ele usou tábuas de madeira para realizar a delimitação entre as plantações e para cercar esse canteiro. Por não possuir tábuas de madeira suficientes para finalizar o serviço, ele deixou uma parte do canteiro onde foi plantado o tomilho aberta. Observe no desenho abaixo o esquema dessa plantação de Cássio com algumas medidas indicadas. Então agora nós vamos observar o desenho. Então aí, ó, tá o canteiro, né? Então eu vou pegar aqui um marca-texto, até para marcar para vocês, óbvio, porque com marca-texto a gente marca. Vamos lá. Só para vocês entenderem qual a ideia que eu vou me utilizar. Como nós estamos falando aí de proporcionalidade, vamos pensar naquela velha e boa ideia do pedacinho e pedação. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que lados que são correspondentes aqui nesse segmento de triângulo, né? Os lados que são correspondentes, eles são proporcionais. Então, se eu dividir esse lado que eu estou pintando de amarelo aqui agora, que tem 60 centímetros, pelo todo, né? Deixa eu pintar o todo aqui, ó. Pelo comprimento desse todo aqui, ó, vai ser a mesma coisa que dividir esse pedaço aqui, que é correspondente ao de baixo, pelo todo também. Nós estamos falando aí de proporcionalidade, né? Então a gente tem aqui uma ideia de proporcionalidade bem clara. Aqui embaixo, o que nós temos? Vamos medir, vamos calcular aqui todinho, ó. 40 mais 50 dá 90, mais 60 vai dar 150 centímetros. Vamos ver na tela se dá para enxergar. Muito bem. Moésio, seja muito bem-vindo. Olha lá, que legal. Então, ó, se a gente pegar os 60 e dividir pelos 150, vai ser a mesma coisa que dividir essa tábua faltante, nós vamos chamar de x, por esse valor de 190. Então vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá. X dividido por 190 é igual a 60 dividido por 150. Nós vamos passar esse 190 aí para o outro lado, vou até pintar de outra cor aí, com outra canetinha aí, né? E eu vou dizer que x é igual a 60 vezes 190 dividido por 150. Tá? Vamos continuar aqui do outro lado aqui para não atropelar o Moésio, não é? Então, ó, fazendo aí os 60 vezes 190, vamos fazer a continha aqui no cantinho, ó. 60 vezes 190, vou descer esse zero, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9 vai dar 54, vai subir um 5 aqui, ó. 6 vezes 1 dá 6,
mais 5 vai dar 11. Então, o x aí, ó, vai ser igual a 11.400 dividido por 150. A gente já percebe aqui, né, que vai dar um númerozinho quebrado aí, mas não tem problema. Vamos lá. Então, vamos fazer a divisão. 11.400 dividido por 150. Quantas vezes o 150 vai caber aqui, faltou um zerinho, vai caber no 1140, né? Quantas vezes será que vai dar, né? Bom, vai dar aí 7 vezes, né? Então vamos lá, 7 vezes 150 vai dar 1050. Muito bem. Vai sobrar 90. Vou descer esse outro zero aqui. O 150 cabe 6 vezes no 900. 6 vezes 150, 900. Para 900, nada. Então, x é igual a 76 centímetros. A nossa alternativa é a alternativa D, conforme o gabarito aí, né? Um montão de conta, mas a gente percebe aí que é uma ideia de proporcionalidade, tá bom? Eu posso pegar aí qualquer pedaço e dividir, né, desde que sejam correspondentes, que vai dar certo. Outra coisa que nós poderíamos fazer era fazer o contrário, né? 150 dividido por 60 é a mesma coisa aí que 190 dividido pelo x, faria a multiplicação em x por se tratar de diretamente proporcional, né? Também daria certo, nós teríamos aí duas frações que são equivalentes. Legal, né? Muito simples. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. A próxima questão diz o quê? Olha lá. O gabarito, né? A alternativa correta é a alternativa B de bola. A habilidade é a habilidade 07 do 8º ano, que é associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Essa questão aí somente 21% dos estudantes acertaram, ou seja, 79% não acertaram, não resolveram corretamente a questão. Vamos ler. Então, olha lá. Observe a equação no quadro abaixo. Qual representação gráfica corresponde à equação apresentada, né? Eu já coloquei pra gente aí a alternativa correta. Eu vou escrever aí essa equação dentro do desenho, né? Então nós temos aí que 4x mais 2y é igual a 12. Vamos ver se é mais mesmo, deixa eu ver se eu não copiei errado, tá certinho. Muito bem. Gente, a melhor forma de identificar aí, né, provar, né, nesse caso, eu já coloquei já o gráfico correto, justamente por questão de espaço, mas se nós chamarmos o x de zero, quando nós localizarmos, né, calcularmos essa expressão algébrica chamando o x de zero, a gente vai ter, né, o ponto onde a linha corta o eixo y. E o contrário também vai acontecer. Quando eu falar que o y é igual a zero, eu vou localizar o local da reta onde ele cruza o eixo x, né? Porque, no caso do y igual a zero, né, esse ponto não vai subir nem descer, ele vai ficar em cima do eixo x. Quando o x igual a zero, ele não vai para a direita nem para a esquerda, ele vai ficar em cima do eixo y. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, então? Ó, primeiro, chamando o x igual a zero. Vamos calcular, ó. Então vai ficar 4 vezes 0 mais 2 vezes y é igual a 12. 4 vezes 0 é 0, né, gente? Então 2 vezes y é igual a 12. Vou dividir aí os dois lados por 2, pensando no termo regular, obviamente, né? Então nós vamos ter que y é igual a 6. Então nós já temos um ponto aí, né? Que vai ser 0, 6, né? Lembrando que o primeiro aqui, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, aqui esse primeiro número é o x, o segundo número é o y. Nós temos aí, ó, o ponto, ó, 0, 6 aqui, ó. Já localizamos aí o ponto. Vamos ver, né, se o segundo ponto vai ser o ponto 3 e 0, né, como está aparecendo aí. E para isso, nós vamos chamar o y de 0 agora. Vamos chamar o y de 0. Eu vou fazer aqui dentro do gráfico mesmo, olha lá. Y igual a 0, então vai ficar assim, ó. 4x mais 2 vezes 0 igual a 12. Isso daqui também vai embora, porque qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então nós vamos ter que 4x
é igual a 12. Vou fazer a mesma coisa, vou dividir os dois lados pelo 4 agora, né? Então, dividido por 4, dividido por 4. Anulei aqui, x é igual a 3. Então, o nosso ponto B vai ser o ponto 3 e 0, que é justamente esse pontinho aqui. Então, por isso que a nossa alternativa correta é a alternativa B de bola. Muito bem, né? Muito tranquilo, você pode conferir aí na sua prova os outros gráficos, vocês vão perceber que o ponto 0 e 6 e o ponto 3 e 0 não consta dos outros gráficos, são outros pontos, né? Então, e outra coisa que tem que tomar bastante cuidado com a ideia dos pares ordenados, se você inverter a ordem dos valores, né? 3 e 0 não é igual a 0 e 3, então, muito cuidado. Primeiro vem o x e depois vem o y. Vamos para a terceira questão de hoje, vamos lá. No gabarito, a próxima questão é a alternativa A, é a habilidade 2 do 8º ano, que é resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Nesse caso aí, nós temos apenas 22% de acerto, ou seja, 78% dos estudantes que fizeram essa prova não conseguiram responder, mas também é muito fácil. Vamos ler. Olha lá. Um reservatório de água tem capacidade para 500 litros. Certo dia nesse reservatório, havia uma quantidade de água equivalente a 12, não é 12, gente, está errado. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Equivalente a metade, né? Um meio, né? Então, onde está 12 aqui, todos eles é um meio, tá? Probleminha aí de digitação, mas sem problema, né? Então, havia uma quantidade de água equivalente a metade de sua capacidade. Então, a gente pode escrever assim, ó. 500 vezes um meio, né? Então, nesse dia aí, tinha 500 vezes um meio, tá? Então, essa era a água que tinha dentro do reservatório. Para a gente calcular a fração de um número, basta pegar esse número e multiplicar pela fração, tá certo? Muito bem. Continuando. Em determinado momento, foi retirado dele uma quantidade de água correspondente à metade do que havia. Bom, havia 500 vezes meio. Eu vou multiplicar por meio de novo para calcular quanto foi tirado aí do reservatório. Muito bem. Continuando, dessa quantidade de água retirada, metade foi utilizada para irrigar uma horta. Então, mais metade aqui, é só multiplicar por meio novamente. Então, eles utilizaram para regar a horta a metade da metade da metade da água do reservatório. Olha que legal, né? Se a gente fosse escrever assim no problema, talvez para interpretar não fosse tão fácil. Mas foi a metade da metade da metade da água. Então, a quantidade da água em litros que foi utilizada na irrigação dessa horta nesse dia pode ser representado por... Olha nas alternativas. Perceba que as alternativas nós temos a multiplicação do 500 pelo meio vezes meio vezes meio. No caso aí, vamos ver quanto é que dá e vamos reduzir isso a uma fração só para poder resolver. De olho na tela. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos manter o 500... Vou colocar o sinal de multiplicação. Na alternativa está um xzinho, mas pode ser o ponto, sem problema algum. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então é 500 vezes 1/8, que é a alternativa A. Perceba que nessa questão, ele não está pedindo para você calcular, fazer o 500 vezes 1 e depois dividir aí por 8, né? Vai dar 70 e poucos aí, tranquilo, mas não era essa a questão. A questão, na verdade, era reduzir isso tudo para um produto só. Eu poderia escrever isso também dessa forma, tá, gente? Ó, 500 vezes meio elevado a terceira. Também funciona muito bem, né? Mas como ele reduziu é uma fração sem expoente, né? Então nós deixamos dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei corrigir essas questõezinhas aí. Lembrou o meu 9º ano, né? Confere sua prova. Se tiver alguma dúvida, tira com seu professor também. Não esquece de perguntar. Avalie nossa aula com o QR Code. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima parte, né? Temos a parte 2 aí também que vai ser muito divertido. Um cheiro. Tchau, tchau.